Desejar, doutor Edson, olha, eu sei que eu falo em nome de todos, né? Desejar aqui o nosso agradecimento, assim, pelo carinho, pela gentileza de ter aceitado o convite das subseções de Salto, Itu e Indaiatuba, são 3 subseções, assim, que sempre andam irmanadas e trazendo eventos de peso para os nossos colegas advogados e advogadas aqui da região, e o senhor, assim, é realmente enfim, é uma grande alegria ter uma pessoa com tamanho conhecimento e que, com essa humildade de vir aqui e falar um pouquinho desse conhecimento com a gente. Então, desde já, realmente, do fundo do coração, nosso muito obrigado. Não? Muito obrigado. Eu passo a palavra para o presidente Juliano para fazer a saudação, depois para a Viviane, tá? Já está aí, Vi, né? Fique à vontade. Juliano, por favor. Boa tarde a todos. Dr. Edson Milaré, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado pela disposição, né, para ministrar essa palestra de um tema tão relevante. Ainda nós aqui de Salto, que temos uma atenção especial ao direito ambiental, em razão do Rio Tietê, né? Então, nós estamos sempre discutindo, tivemos já um grande encontro ano passado, a respeito desse tema, da despoluição, né? Então, realmente é uma honra recebê-lo, muito obrigado. Cumprimento a advocacia em Indaiatuba, na pessoa da presidente Viviane, cumprimento a advocacia ituana presente, na pessoa, né, por antecipação, ao presidente Rodrigo. Quero agradecer a todos os participantes, aos advogados, às advogadas aqui de Salto. Quero agradecer a presença da doutora Thaisa Bergantin e da doutora Andréa Dias, nossas diretoras, a secretária-geral, a secretária adjunta, respectivamente, né? E o nosso querido amigo Bruno Baldi, que faz parte da nossa comissão do Direito Ambiental aqui de Salto. Muito obrigado pela presença. Muito bom. E, mais uma vez, agradecemos aí, né, pela organização desta palestra, que com certeza vai acrescentar muito a todos nós, né? Então, estamos aí, vamos aprender bastante. Muito obrigado. Muito bem. Fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Doutora Viviane. Doutora Edson, muito obrigada por sua presença conosco, infelizmente de forma virtual, mas quem sabe em breve a gente possa repetir de forma presencial, né? Quero agradecer mais uma vez ao Romeu por organizar esse evento, por unir as 3 subseções, Indaiatuba, Salto e Itu. Agradecer a doutora Daniela, que é minha diretora também e presidente da Comissão de Cursos e Palestras, que está aqui com a gente. Doutor Maurício, que é o presidente da nossa Comissão do Meio Ambiente, que também está aqui prestigiando e com certeza vai trazer muito conhecimento para ajudar a gente aqui em Indaiatuba. E uma boa tarde a todos que estão aqui presentes. Vi vários colegas de Indaiatuba, muito bacana. E muito bom estar com vocês novamente, mesmo que de forma virtual. Vi também o doutor Alex aqui, acho que Opa, Alex. aqui. O Juliano, Ju, tudo bem? A gente vai estar junto mês que vem, no debate lá em Itu. E é isso aí, gente. Uma boa palestra para todos. Talvez eu não consiga ficar o tempo todo, porque tá uma correria aqui, mas a gente está aqui tentando prestigiar o máximo possível. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, quero agradecer primeiro o convite, e para mim foi quando o Romeu me ligou falando que traria o professor Edson, perguntando, né, se eu poderia participar. Eu falei que eu queria estar com o bilhete número 1 ali na primeira fila virtual, porque comentei com o Dr. Romeu, na advocacia, desde o início da carreira, a área ambiental sempre foi a minha grande paixão, e um dos primeiros livros, até mostrei para o professor Edson, está aqui amarelinho, mas foi o primeiro de cabeceira, e depois vieram muitos outros aqui, e então é uma honra poder ouvi-lo. Já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em alguns outros eventos, mas aqui na nossa região, creio que será muito interessante, não só para nós, na advocacia, que a gente atua diretamente, mas para todos os colegas aqui que estão presentes em outras áreas, por ser uma matéria multidisciplinar. Muito obrigado aí, Romeu, pelo convite. Um abraço a todos os advogados presentes. Boa tarde a todos, meu amigo doutor Juliano, doutor Romeu, doutora Viviane, é um enorme prazer estar aqui com todos vocês, doutor Caetano, aqui com um ícone do nosso direito ambiental,
Dr. Edson Milaré, a quem meu pai já fazia menção desde a década de 80 e 90. É uma honra enorme estar aqui presente. Muito obrigado, muito turma. ansioso para ouvir as sábias palavras dele referente ao marco regulatório de saneamento básico, o qual aqui nós temos que encarar com muita seriedade, principalmente nesse momento aqui da nossa cidade, onde está tendo um novo planejamento da ocupação do solo, que vai ser muito importante para a continuidade, para que a gente continue a exercer um patamar civilizatório razoável, né, dentro da nossa sociedade. Então, agradeço muito a oportunidade de participar, ansioso por ouvir as sábias palavras do mestre. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício. Muito obrigado. Só destacar aqui a presença, mais uma vez, do Dr. Paulo Cirilo, né, dos professores Luiz Maurício Quiriguini e do professor Alex Alberto Rezende, também estão aqui na nossa sala, né, e passar a palavra ao nosso digno palestrante. Dr. Edson, olha, se eu precisar de algum auxílio para exibir alguma coisa na tela, estamos à sua disposição, somos seus alunos. Mais uma vez, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu queria salientar aqui a minha enorme alegria de poder estar conversando, é uma verdadeira conversa dentro da maior informalidade possível, com os ilustres colegas das subseções da OAB, de Salto, de Itu, Indaiatuba, fazendo um agradecimento muito especial aos representantes dessas subseções, que já nos dignaram aí com algumas palavras. Eu só pediria licença para não mencionar os meus agradecimentos a todos eles, para não correr o risco de, eventualmente, esquecer de alguém. Mas é uma alegria realmente muito significativa para mim, e já que eu não posso citar o nome de todos, pediria, então, licença para lembrar de alguns amigos que me passaram mensagens dizendo que estariam participando, o que muito me honra também e engrandece a organização desses trabalhos, feitas pelo simpaticíssimo amigo, colega de doutorado, amigo de todos os dias, de todas as horas, o Romeu de Calho, que é o presidente da comissão de eventos, diria assim, de cursos e palestras da subseção de Salto. Eu queria, então, cumprimentar lá de Indaiatuba o Antomar Viegas de Carvalho, geógrafo de renome. Queria cumprimentar o pesquisador científico do Instituto Florestal, Hélio Ogawa, o Dr. Marcos Stefani. Dito reiterar os meus agradecimentos ao meu compadre Paulo Cirilo Pereira, por meio do qual transmito um grande abraço a toda a família dele, e também ao professor. Eu estou chamando de professor porque ele não gosta que fala assim, mas como o Romeu me disse, ele foi meu professor, o professor Agenor Nakazone, não é? Que nosso Agenor Nakazone, colega do Ministério Público, hoje também na advocacia, o Marco Aurélio, filho dele, trabalha também conosco lá no escritório, de sorte que eu me sinto em casa, viu, Romeu? Estou realmente em família aí. Vi aqui passar vários nomes de várias pessoas conhecidas, eu vou me permitir agora não ficar lembrando de todos, porque sempre vai ocorrer de eu esquecer de alguém. Mas, enfim, eu vou procurar falar, até porque nós estamos conversando com advogados, com ambientalistas, tal, eu vou procurar falar, e é o que me parece também com estudantes de direito, né, Romeu? Temos estudantes também participando, né? Enfim, agradecendo também a todos esses participantes, eu queria encaminhar, assim, alguns assuntos a respeito dos rumos que eu vejo hoje serem trilhados pelo nosso direito ambiental. São alguns caminhos, alguns rumos, alguns um pouco mais tranquilos, outros mais inóspitos, mas, enfim, nós estamos aqui para discutir de forma muito tranquila, muito informal, essas questões que eu vou pensar, tomar liberdade de pensar por conta do tempo limitado que temos e discutir um pouco com vocês, para minha alegria.
Bom, em primeiro lugar, só para contextualizar a questão do direito ambiental e em homenagem aos eventuais colegas que não são da área ou dos alunos que pretendem se inserir nesta auspiciosa área do direito, né? Eu gostaria de dizer um pouquinho como é que o direito ambiental surgiu no cenário das ciências jurídicas, isso de forma extremamente rápida. Todos nós sabemos que, desde o descobrimento, né, com base nas ordenações que regeram os nossos atos durante muitos anos, né, já existiam preocupações de se acautelar ou de se tutelar o meio ambiente por meio de regras, ainda que rudimentares, mas por meio de regras legais, né? Desde das ordenações afonsinas de 1603, passando pelas manuelinas de 1521, das filipinas de 1603. Então, nós vamos detectando em cada um desses ordenamentos jurídicos da época preocupações com a proteção por meio da lei do nosso meio ambiente, né? E eu diria, então, que nós estávamos, durante muitos anos, para não dizer séculos, nós estávamos preocupados, assim, em atender a questão ambiental ou o meio ambiente no aspecto muito individualizado, né? Ou situações que pudessem constranger ou preocupar um cidadão, tal, mas sem aquela visão de conjunto, sem aquela visão sistêmica e holística que qualificam a questão ambiental. E para falar em direito ambiental, me parece que ele começa a surgir de uma forma um pouco mais sistêmica por ocasião da Conferência de Estocolmo, que todos se lembram bem, foi a primeira Conferência das Nações Unidas direcionada à proteção do meio ambiente. E essa conferência se chamou Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, exatamente porque, na época, se tinha uma preocupação real com a pressão que cada um de nós já exercia sobre os recursos naturais, sobre os bens da vida. Então, aí começa a nascer uma preocupação mais séria com o meio ambiente, porque naquela época a Suécia, preocupada exatamente com esta pressão de nós, seres humanos, sobre o patrimônio ambiental, ela pede à ONU, que acaba por organizar essa conferência, que teve lugar em Estocolmo, e que foi como que um marco, o divisor assim, de águas para o início do direito ambiental, que começa, então, a despontar. Então, só para lembrar daquela passagem que todos nós conhecemos, né? Em 1972, lá na Conferência de Estocolmo, o Brasil, como que capitaneando os países de terceiro mundo, ele acabou pagando um tremendo vexame quando, pela voz do ministro que coordenava a delegação brasileira, diante de uma proposta de crescimento zero, para evitar a pressão que já se assistia sobre os recursos naturais, o Brasil acaba por ter um posicionamento que foi muito preocupante, por conta de ter assumido que a poluição, dizia o representante brasileiro, a poluição suja é melhor, dizia ele, do que a pobreza limpa. Vinde a nós a poluição. Se vocês quiserem crescimento zero, podem ter certeza que não vamos participar de qualquer compromisso nesse sentido, porque vocês já enriqueceram, vocês progrediram, explorando seus recursos, e agora querem que nós, subdesenvolvidos, assumamos, vamos dizer assim, um compromisso que vai impedir que nós possamos crescer e nos desenvolver. Então, negativo, vinde a nós a poluição. O Brasil foi muito criticado naquele momento, e o que se assistiu logo após Estocolmo, em 72, foi exatamente uma revoada de poluidores de todos os outros países para o Brasil.
porque sabiam que aqui seriam recebidos de braços abertos, e o que percebemos foi uma enxurrada de empresas, aspas, cara suja, vindo para o Brasil, porque aqui as portas estavam abertas para poluição suja, como o Brasil dizia. Diante da repercussão extremamente negativa dessa postura do Brasil em Estocolmo, a resposta ao repto do governo da época foi, imediatamente, criar um órgão ambiental que, na época, vocês lembram, foi a SEMA, com S, né? Secretaria Especial do Meio Ambiente, que desde o seu início e durante 16 anos foi presidida pelo guru de todos nós, o Paulo Nogueira Neto, né? E a criação da SEMA foi exatamente como que uma resposta para dizer, não é bem o que vocês estavam entendendo, não. Aqui no Brasil nós estamos com uma preocupação, sim, de cuidar do meio ambiente e tal. Enfim, criou-se a SEMA, que hoje, com o evoluir do tempo, se transformou em Ministério do Meio Ambiente. Então, ela foi o germe do nascimento do Ministério do Meio Ambiente. Mas, a partir daí, o país começou a se inserir de tal forma nessas questões de natureza ambiental, que o direito ambiental brasileiro começa, então, a se desenvolver. E com base, vamos dizer assim, nessa vontade de uma defesa mais eficaz do meio ambiente, Paulo Nogueira Neto, em pleno regime militar, no calor do regime militar, consegue aprovar a primeira lei que efetivamente fez diferença nessa matéria, que foi a Lei 6.938, de 31 de agosto de 81, de todos nós conhecida como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? E esta lei, pelo só fato de ter na sua ementa Política Nacional do Meio Ambiente, já dava uma conotação de uma nova postura. Ou seja, não estamos mais falando em documentos pulverizados, mas nós estávamos falando de algo que pretendia tratar sistemicamente a questão ambiental, daí se chamar Política Nacional do Meio Ambiente, que até hoje é tida, apesar de já 40 anos, né, de vigência, é tida como um marco muito significativo para o nascimento efetivo do nosso direito ambiental. Né? Porque, dentre outros inúmeros avanços que trouxe, como definir exatamente o que é meio ambiente e tal, deu legitimação processual para o Ministério Público agir em defesa do meio ambiente. E, a partir daí, mesmo sem uma lei processual adequada, como veio depois, por meio da Lei da Ação Civil Pública, nós, do Ministério Público, conseguimos ajuizar uma série de ações que foram muito importantes. Eu me lembro, só para a ação de Cubatão. Quando ajuizamos a ação de Cubatão, ainda não tínhamos as regras processuais adequadas para o ajuizamento de uma ação dessa natureza, né? Enfim, mas, por conta dessa lei, começou a haver um progresso muito significativo na tutela do meio ambiente. Em seguida, como todos se lembram, depois de 85, na ordem cronológica, vem a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 1985, que traz agora sim, ao lado das regras de direito material, também regras processuais, procedimentos, inquérito civil, para, vamos dizer assim, tornar mais eficaz a defesa judicial desses interesses transindividuais que ela busca, vamos dizer assim, viabilizar, não só do meio ambiente, mas consumidor, patrimônio público, e vocês entendem isso melhor do que eu. Depois de 85, vem a Constituição de 88, né, que todos nós sabemos, traz enormes avanços em matéria de tutela processual do meio ambiente. Não só tendo um capítulo próprio para o meio ambiente, que é o capítulo 6º do título 8º, né, inteiramente dirigido ao meio ambiente, mas trazendo regras outras em todo o seu texto, muito importantes, reforçando o papel da ação civil pública na tutela do ambiente, o papel do Ministério Público, reforçando o papel das entidades ambientalistas, enfim, dando
um respaldo muito maior para um trabalho efetivo na defesa do meio ambiente. Tivemos, por fim, essa sequência cronológica, a Lei dos Crimes Ambientais, né, de 1998 a 9.605, e também todos sabem o quanto foi importante para fechar o cerco contra o poluidor, né? Porque nós já tínhamos na Lei 6938 e na Lei 7347 as regras mais de cunho material e processual, mas no âmbito mais civil, né? E a 9.605, como vocês sabem melhor do que eu, que muitos chamam de Lei dos Crimes Ambientais, ela não trata só de crimes ambientais, ela trouxe também lá no capítulo 7º regras pertinentes à tutela administrativa. Por isso que eu digo, com esses diplomas legais que eu citei, fechou-se, então, o círculo em torno do poluidor, daquele que agredisse ou se aprestasse a agredir o nosso meio ambiente. E o direito ambiental, então, com isto, ou seja, com assento agora constitucional e com toda essa lei infraconstitucional lhe dando, vamos dizer assim, performance, ele se torna um ramo do direito, um ramo adulto do direito. Costuma-se dizer que os ramos do direito não são autônomos, o autônomo é a ciência jurídica, né? Mas então diríamos que hoje o direito, lembre-se, Maria Helena, viu, doutor Romeu, que o direito ambiental é um ramo adulto do direito. Ele aí está para tentarmos, quanto possível, reverter esse problema caótico em que se encontra todo mundo em termos de sanidade ambiental. Pois bem, dizendo desse nascimento do direito, como eu disse, ele sempre existiu, mas ele só tomou impulso nos últimos tempos. Eu queria pensar, repito, alguns temas pelos quais está caminhando o direito ambiental hoje. Eu vou me referir primeiro a um que é muito conhecido, mas nunca faz mal a gente tecer alguns comentários, e eu farei, não só deste tema, como dos demais, uma apreciação muito superficial e rápida, para me concentrar dentro do horário previsto. E fico à disposição depois para a gente poder, eventualmente, discutir algumas questões que possam mais de perto interessar. Bom, com referência ao licenciamento ambiental, para aqueles que não são da área, a primeira questão, a primeira indagação que eu faço sempre, principalmente quando falo para estudantes, é por que se exige licenciamento ambiental? Existe a liberdade de empreender? Então, para quê? Se a Constituição já garante a liberdade de empreender, por que a lei exigir que, para uma série de atividades, eu tenha que me submeter a um licenciamento ambiental? Qual a razão de ser do licenciamento ambiental? A razão é simples, mas às vezes a gente esquece. O licenciamento ambiental, ele tem a sua razão no fato de que os bens ambientais não são de titularidade exclusiva de ninguém. Ninguém é dono do meio ambiente. Ninguém tem o direito subjetivo a interferir no bem ambiental. Por quê? Porque ele não pertence a ninguém com exclusividade, mas pertence a todos ao mesmo tempo. No sentido de que diz a Constituição, todos, grifo, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Cabendo ao poder público, à sociedade, né? Engendrar esforços para defendê-lo não só para as presentes gerações, como também para as futuras gerações. Ora, a Constituição, então, diz que todos têm direito ao meio ambiente. E a lei da política do meio ambiente já dizia antes da Constituição que o meio ambiente é patrimônio comum. Isso está escrito lá no artigo 2º, inciso 1. O meio ambiente é patrimônio comum que se destina a satisfazer as necessidades da coletividade. Para isso, devendo ser protegido e preservado. Ora, se o meio ambiente, como quer a Constituição, é bem de todos, ou como quer o legislador infraconstitucional, é patrimônio público, estão esses diplomas a dizer exatamente aquilo que antes eu me referi. Ninguém tem o direito subjetivo a
interferir em bens ambientais sem uma ordem, sem um aval do detentor, vamos dizer assim, do tutor do meio ambiente, que é o Estado. Então, se eu vou instalar em Itu uma unidade de tratamento de esgotos, não é? Aliás, eu já visitei a estação de tratamento de esgoto de Itu há muitos anos atrás, mas se eu for instalar hoje um equipamento diferenciado por conta da nova lei, tal, eu vou precisar de uma licença ambiental. Se eu tiver que instalar uma pizzaria, né, que tenha como insumo o carvão, olha, a pizza feita a lenha, a forno de lenha, aquela coisa toda, eu tenho que ter um licenciamento. É lógico que para cada tipo de atividade vai ter um tipo de licenciamento. Eu não vou ter que obedecer as mesmas regras do licenciamento de um posto de gasolina, de uma pizzaria, como teria que obedecer no caso de uma usina siderúrgica, de uma usina hidrelétrica e daí para frente. Mas o licenciamento, repito, ele é sempre necessário em que houver uma interferência direta ou indireta em bens da vida. Então, essa é a sua razão. E, desde logo, não vamos confundir, infelizmente, nós temos colegas, muitos até, eu digo assim, de reconhecida autoridade, que insistem em confundir licenciamento ambiental com autorização ambiental. O devido respeito desses colegas, né? Todos nós sabemos que, para o leigo, falar, olha, vai licenciar a atividade ou vai autorizar a atividade, é basicamente a mesma coisa. Mas, para o jurista, isso é indesculpável. Nós sabemos que são instrumentos diferentes, né, de natureza jurídica diferente, porque enquanto a licença é um ato, vamos dizer assim, definitivo e vamos dizer, definitivo e vinculante, né? Uma vez que você satisfaça os requisitos para empreender, o órgão licenciador, ou a autoridade licenciadora está, vamos dizer assim, obrigada a emitir a licença, o que não ocorre com a autorização, que é um ato precário, né? É um ato precário e discricionário, que nasce do bom humor, eu diria até, da autoridade de plantão. Então, dizer que o ato que confere a oportunidade de alguém interferir no meio ambiente é autorização e não licença, porque se licença fosse, dizem esses colegas, não teria prazo de validade. Não teria prazo de validade, né? Mas eu digo, que precisamos enxergar melhor essa questão. Quando a licença é concedida e a autoridade licenciadora emite um prazo de 5 anos para a licença de operação, significa dizer que dentro desses prazos, desde que o empreendedor esteja em conformidade com os requisitos ambientais, ninguém pode revogar a sua licença, ou se revogar, enseja margem à indenização, o que não ocorre com a autorização. Então, a pergunta que fica aos meus ilustres colegas e aos estudantes, principalmente, é exatamente: por que vocês acham que a Ford, que estava licenciada para operar lá no Rio Grande do Sul, de repente optou por ir para Camaçari, lá na Bahia? Ela já estava com tudo, com licença emitida, e de repente ela falou: não quero mais, eu vou para Camaçari. Por quê? Eu vou para Camaçari porque na Bahia se fala em licença ambiental. E eu sei que no prazo da licença ninguém vai ficar me importunando, a menos que eu esteja cometendo absurdos, né? Ilegalidades e tal. Enquanto no Rio Grande do Sul, por ser autorização, a cada momento o sujeito passava por um susto, podia passar por um susto, achando que a sua autorização pudesse ser revogada, né? Depois, lá no fim da nossa conversa, eu vou chamar esse exemplo à atenção para dizer por que nós precisamos hoje de um Código Ambiental Nacional. Bem, dito isto, o que justifica o licenciamento e a diferença entre licenciamento e autorização ambiental, eu queria lembrar que o licenciamento ambiental, em nível nacional, ele só teve lugar
no nosso ordenamento jurídico a partir da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, quando ele foi arrolado lá entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 9º, inciso 4º, licenciamento ambiental e atividades que possam causar significativo ou direto ou indiretamente algum dano ambiental. Então, a Lei 6938 de 81 torna o licenciamento ambiental nacionalmente exigível. E, a bem da justiça, vamos dizer, antes da Lei de 81, pioneiramente, o Estado do Rio de Janeiro, por lei de 1975, e o Estado de São Paulo, por meio de uma lei que ainda vigora aqui em São Paulo, que é a Lei da Política Estadual do Meio Ambiente, a Lei 997, de 31 de maio de 76, inseriram, vamos dizer assim, no seu corpo a necessidade do licenciamento ambiental, antecipando-se, portanto, esses dois estados à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que universalizou no país a exigência da licença. Depois dessa questão da 6938 de 81, vieram alguns atos infralegais, tornando traçando regras procedimentais de como o licenciamento devia ser encaminhado. Eu lembro aqui, a título de exemplo, a Resolução CONAMA 001 de 1986. Percebo que eu estou sempre falando em termos cronológicos para ver o caminhar e a maturidade do nosso direito. A Resolução CONAMA 001 de 86, que traçou regras para a elaboração de estudos ambientais e do relatório de impacto ambiental, conhecido EIA-RIMA de todos nós. Depois tivemos a resolução que, em parte, ainda vigora, também do CONAMA, que é a Resolução 237 de 1977, traçando regras para o licenciamento ambiental nos 3 níveis de poder. Essa resolução veio por conta de uma impaciência, vamos dizer assim, da cidadania, que dizia: a Constituição prometeu editar uma lei que estabelecesse regras adequadas para isso. Como ela não está fazendo, o CONAMA, vamos dizer assim, começou a se incomodar com isso e emitiu essa resolução 237 de 97, hoje praticamente revogada, mas ainda com alguns artigos vigentes, né? Por conta do quê? Por conta da edição a seguir da Lei Complementar 140, na Lei Complementar 140 de 2011, que, vamos dizer assim, criou como que o federalismo, né? O federalismo ecológico participativo, estabelecendo competências da União, dos Estados, Distrito Federal, município, enfim, uma série de regras pertinentes ao licenciamento ambiental. Então, a par desse direito posto, nós, longe de termos resolvido os nossos problemas em matéria de licenciamento, estamos propondo que se dote o país de uma lei geral de licenciamento ambiental. Por quê? Porque, apesar de tudo, repito, desse direito posto, inclusive por meio de lei complementar, nós continuamos assistindo problemas seríssimos em torno da prática do licenciamento ambiental. A demora, o número impressionante de regras vamos dizer assim, a regê-lo, a ponto da Confederação Nacional das Indústrias dizer, num trabalho alentado que fez sobre licenciamento ambiental, dizer que nós tínhamos, entre os 3 níveis de poder, 28 mil regras. Quer dizer, é uma selva legislativa, é uma desidratação legislativa impossível de ser dominada por especialistas, quanto mais pelo cidadão comum, quanto mais pelo empreendedor comum. E hoje, então, se resgata um projeto de 2004, vejam, já se vão 16 anos, esse projeto que veio com a promessa de estabelecer uma lei geral para o licenciamento ambiental, suprindo as preocupações do direito posto. Esse projeto sofreu uma série de outros substitutivos e, atualmente, ele está
por uma emenda substitutiva de plenário na 4ª versão, com a coordenação sendo levada a efeito por meio do deputado Kim Kataguiri. E, segundo as expectativas, segundo se ouve dizer, está hoje quase que consensado. Eu digo quase porque ele ainda tem uma série de senões e que ainda estão tentando trabalhar, né? Mas há uma expectativa de que nos próximos meses, quando mais tardar, por volta de fevereiro, por aí ao que consta, estaria sendo apreciado pelo Congresso Nacional esse projeto que é da mais absoluta necessidade. Mais absoluta necessidade. Apenas, até em tom um pouco jocoso, para dizer como é que nós precisamos de licenciamento ambiental, eu me lembro, eu tenho guardado essa matéria como que uma relíquia. Ainda era presidente da República, o senhor Lula da Silva, e ele foi numa reunião para a qual foram convocadas muitas autoridades, entidades ambientalistas, tal. Ele foi fazer, vamos dizer assim, o anúncio oficial da concessão para a construção da usina de oh, meu Deus, Belo Monte. De Belo Monte. Ele gostava muito, todos nós lembramos, né? Ele gostava muito de divertir auditórios, tal, e ele começou a brincar, dizendo, olha, estou aqui para fazer entrega ao vencedor dessa concessão, que vai dotar o país de uma capacidade de geração muito importante e tal, e dizendo, mas só vocês, hoje, aqui vendo este ato, para não imaginar o que eu passei. Falou, você lembra que jogaram o bagre no meu colo? Ele começou então a falar, olha, lembra que o Ibama dizia que precisava ter escada para peixe e jogaram o bagre no meu colo? O presidente do Ibama teve ação de improbidade administrativa ajuizada contra ele. Aí ele lembrou que na transposição das águas do São Francisco, o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, teria encontrado lá uma pedra que parecia um martelo e que pediu e o IBAMA suspendeu o licenciamento da transposição das águas até examinar se aquele martelo era uma peça de valor cultural, histórico, paleontológico, tal, e chegaram à conclusão que não era nada disso. Aí ele lembrou que na construção da BR-101, próximo a Osório, lá no Rio Grande do Sul, estavam a construir uma ponte num local onde havia muitos acidentes. E aí o IBAMA suspende a construção da ponte por conta de se detectarem a existência de uma perereca que estaria em extinção. Suspendeu-se, então, a construção da ponte durante quase 8 meses, depois chegaram à construção de que a ponte, ou melhor, que a perereca não estava em extinção, mas ela existia a mancheias em toda aquela região. E o Lula dizia, precisamos construir um monumento à perereca. Vejam, um tom até de deboche quanto a essas exigências ambientais, muitas delas até realmente fora de esquadro, né? E terminou dizendo, o licenciamento ambiental hoje é um empecilho ao desenvolvimento. Veja, uma autoridade como o presidente da República reconhecendo publicamente que o licenciamento ambiental era uma pedra no caminho do desenvolvimento sustentável. Então, estamos realmente precisando, e muito, de um novo marco legal que venha a enfrentar todas essas dificuldades. E quando se diz agilizar o licenciamento, não significa dizer flexibilizar, descurar de cuidados, mas torná-lo mais eficiente, mais eficaz. E eu ficaria aqui horas falando sobre entraves realmente muito complicados que existem nessa matéria. Mas foi só para lembrar que esse é um dos caminhos em que nós, do direito ambiental, temos enveredado, estamos preocupados, estamos oferecendo sugestões para ver se a gente melhora toda essa coisa. Um outro aspecto que eu queria discutir com vocês
porque está na ordem do dia, está crepitando realmente, é uma situação das mais absurdas que, como um estudioso da matéria, eu me defrontei até agora. Não sei se aqueles que militam no direito ambiental estão acompanhando no dia a dia, mas ainda agora eu vejo o Supremo Tribunal Federal. É verdade que por um voto monocrático da ministra Rosa Weber, manda suspender uma resolução do Ministério do Meio Ambiente que suspendeu a validade de 3 resoluções, mas 2 que são as mais importantes, são as resoluções 302 e 303 de 2002 do CONAMA. Para aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar isso, eu vou dar uma rápida conformação ao tema. Em 1960, ou melhor, o Código de 1965, quando eu falo no Código Florestal de 65, estabelecia lá a proteção de restingas e não estabelecia o Código de 65, gravem bem, proteção a manguezais. O que fez o CONAMA? Ele acabou editando essas 2 resoluções, basicamente para dizer que o entorno de lagos artificiais seria considerado área de preservação permanente, e também as restingas, nos termos em que o Código Florestal de 65 falava, sempre que a restinga for, vamos dizer assim, uma ocorrência geográfica que tenha a função de fixar dunas e estabilizar mangues. Além disso, que o Código Florestal dizia que nessa situação, quando a restinga, como fenômeno geográfico, geomorfológico, e não fitogeográfico de aparência vegetação, quando existisse restinga, se ela fixasse dunas, estabilizasse mangues, seria APP, pleno acordo. Só que aí o CONAMA vem e, por meio de uma dessas resoluções, que é a 303, diz assim, também é APP de restinga aquela situada até uma distância de 300 metros da linha da pré-mar máxima. Veja, restinga naquele sentido, no sentido meramente fitogeográfico, que não é o correto, mas 300 metros. O que faz o Ministério Público, e quase que do Brasil inteiro, ajuizam ações buscando inviabilizar construções, buscando inviabilizar a construção de um rancho que esteja na faixa dos 300 metros de linha de pré-mar máxima, né? Numa zona costeira aí que não tem população nenhuma, o sujeito constrói lá um rancho para o seu lazer, não pode 300 metros. Aí eu pergunto, mas tem restinga, doutor? Não, não tem restinga, mas tem restinga em formação. E o que é restinga para o senhor? Restinga é vegetação de restinga. Doutor, vegetação de restinga pertence ao bioma Mata Atlântica. E a restinga que não tem aquela conformação geomorfológica, ela é protegida pela rigorosíssima lei da Mata Atlântica. Por quê? Porque o Código Florestal de 65, no que foi reprisado pelo de 2012, diz que a restinga que deve ser protegida é aquela que tem essas características que ele, Código Florestal atual, define, que é um fenômeno geomorfológico, e que fixe dunas ou estabilize mangues. Ora, diante de todos esses problemas, na 135ª reunião do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprova-se a Resolução 500 de 2020, revogando essas resoluções que já estavam mortas há muito tempo. Para não dizer que elas já nasceram mortas, eram natimortas, eu diria, porque aqui nós temos base legal, de dizer que essas resoluções 302 e 303 do CONAMA, vamos dizer assim, elas estavam mortas. Por quê? Quem se lembra
do artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, né, que estabelece que, a partir de 180 dias após a promulgação da Constituição, ficavam revogados os dispositivos legais que atribuíssem ou delegassem a órgão do Executivo competência para ação normativa. Veja, a Constituição acabou de vez com essa história que muitos falavam, resolução do CONAMA tem força de lei. Isso é uma falácia. A própria Constituição diz que depois de 180 dias da sua promulgação, ficavam cessadas a viabilidade desses atos. E outra, ao que me lembro, e os meus colegas me ajudem se eu não estou esquecido, parece que a Constituição Federal, de 88, tem um princípio, que é o princípio da legalidade. Eu acho que existe isso na Constituição. Lá no artigo 5º, parágrafo, item 2º, parece que está escrito que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Resolução do CONAMA é lei? No entanto, a ministra Rosa Weber manda suspender a revogação dessas resoluções e, graças a Deus, mandou que o plenário apreciasse essa questão. Eu só quero saber se o plenário vai dizer que a Constituição está de pé, se o princípio da legalidade vale, se o artigo 25 do Ato das Disposições vale, ou se nada disso vale. Porque, numa palavra, gente, a falácia está em quê? Hoje a coisa se polarizou em termos ideológicos. Nós não estamos falando mais em termos técnicos e jurídicos. Nós estamos falando de quem é pró e quem é contra o governo. Só porque foi o CONAMA, que ele pode ter errado tantas vezes, mas nesse caso ele acertou redondamente. Só porque foi o CONAMA, que está presidido pelo ministro Ricardo Salles, sob a égide do governo de agora, do governo Bolsonaro, está tudo errado. Não, tem dúvidas, tem dificuldades? Tem. O governo acerta em tudo? Não, ninguém está fazendo a defesa do governo, estou fazendo a defesa de apoiarmos o CONAMA quando ele acerta e batermos no CONAMA quando ele estiver errando para que ele mude de atuação. Pois bem, apesar de tudo isso, o Supremo mandou para o plenário, vamos ver em que vai ficar. Mas só para finalizar esse outro quadradinho, gostaria que algum colega, principalmente um ambientalista que tem aparecido em todas as notícias de jornal e que ontem ainda apareceu no Jornal da Globo, quem viu no Jornal Nacional já sabe de quem eu estou falando, que porque perderam o seu assento no CONAMA, vem e fala um monte de besteira, a ponto de dizer que o CONAMA realizou uma audiência, aquela 135ª, em regime de urgência. Mentira! Mentira! Basta ver a convocação da reunião do CONAMA, que revogou essas resoluções, escrito reunião ordinária, com prévia convocação, com prazo, e vem a imprensa reverbera isso aí, dizendo que o CONAMA fez reunião de urgência e empurrou goela abaixo da sociedade uma revogação que vai comprometer a proteção dos nossos manguezais e a proteção das nossas restingas. Mentira! Imprensa marrom, imprensa fajuta. Por quê? A Lei Florestal de 2012 está a dizer com todas as letras que é a área de preservação permanente, coisa que o Código de 65 não dizia. Os manguezais em toda a sua extensão. Os manguezais em toda a sua extensão são considerados área de preservação permanente. Onde a revogação desses atos infralegais, desses atos secundários, vai prejudicar a proteção dos manguezais? Onde vai prejudicar a proteção das restingas quando tiver efeito de proteger dunas e estabilizar mangues? Em nenhuma oportunidade, porque o Código diz que quando a restinga fixar a duna, estabilizar a mangue, é APP. E quando se tratar de uma restinga, não segundo o efeito, a disposição técnica da lei,
mas a restinga como vegetação, componente da Mata Atlântica, temos a rigorosíssima lei da Mata Atlântica a proteger esses valores ambientais. Então, é uma brincadeira que está se fazendo, privilegiando-se atos ilegais, inconstitucionais e caducos. Ou seja, eu dizia antes, como as resoluções já estavam mortas desde que nasceram, que haviam finalmente conseguido fazer o velório do defunto. Ou seja, a resolução 500 fez o velório e enterrou o defunto. A ministra Rosa Weber mandou fazer a exumação do cadáver e vamos ter que outra vez ficar discutindo o problema. Esse é um assunto que está na ordem do dia, os jornais de hoje estão noticiando isso em toda a sua extensão, e é bom a gente estar a par de tudo. Doutor Romeu, eu sei que eu já estou começando a bater na marca de pênalti, eu vou passar para o quarto quadradinho que eu pensei de assunto muito importante, a que fez referência ao doutor Maurício Franquin, em boa oportunidade. Eu vou falar um pouco sobre o marco do saneamento ambiental. Eu gostaria de chamar a atenção dos meus amigos da área jurídica que a lei fala saneamento básico. Saneamento básico. Lei da Política Nacional do Saneamento Básico. Era assim que a Lei 11.445 de 2007 falava, e é assim que está falando a Lei 14.026, que foi aprovada agora no dia 15 de julho, para atualizar o marco regulatório. Então, primeiro, o novo marco do saneamento básico, 2 erros. Eu não estou falando de novo marco, eu estou falando de uma atualização de um marco que já existia desde 2007 e que continua, em boa parte, valendo. Então, ela atualizou. Aliás, se você ler, eu estou com a lei aqui na mão, você vai ver a ementa, ela diz, Lei 14.026 atualiza o marco legal do saneamento básico. Então, ela atualiza, ela não introduz um novo marco, ela atualiza. Segundo equívoco, a meu ver, além de não ser novo, porque ele já existe, é se chamar de básico aquilo que não é mais básico. Porque saneamento básico tem uma conotação reducionista quanto à sua compreensão e ao seu entendimento. Porque saneamento básico diz exclusivamente a água potável, né? O acesso à água potável e esgotamento sanitário. Isso é saneamento básico. Só que agora se adjuntaram e formam o conceito de saneamento, limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos, drenagem e tratamento e gestão de águas pluviais urbanas, que dizem com o problema de enchentes, essas calamidades todas que nós assistimos. Então, hoje, saneamento tem um componente muito mais amplo, você tem que ter uma visão mais alargada e não reducionista. Não há se falar em saneamento básico, mas em saneamento ambiental. Esse é o qualificativo moderno, correto, saneamento ambiental. Então, são duas considerações, pode parecer meramente acadêmicas, tal, mas são importantes que nós, da área jurídica, tenhamos sempre em mente os termos mais adequados para falarem da matéria a respeito da qual estamos versando. E na linha do que disse o doutor Maurício, sem dúvida alguma, esse diploma legal que atualizou não só a Lei 11.445, mas atualizou também mais 6 outros diplomas legais. Não atualizou só a Lei 11.445, mas atualizou uma série de outras leis. E só para exemplificar, entre elas está a Lei 9984 de 2000, que foi a lei que originariamente criou a ANA, que até então era uma agência reguladora apenas em matéria de recursos hídricos.
Mas hoje, como a Ana vai fazer parte de saneamento ambiental, ela teve mudado o seu nome. Hoje, a sigla continua a mesma, Agência Nacional de Águas, só que foi acoplado à denominação dela, e saneamento ambiental, ou saneamento básico, que é um equívoco. Então, essa lei 9984 de 2000 foi um outro diploma legal que foi alterado pela lei 14.026 de 2020. Como eu disse, ao todo, são 7 diplomas legais. Eu não sei se tiveram todos a oportunidade de ler como é que está isso hoje. Não sei se tiveram a oportunidade de ler, mas é uma lei difícil de ser lida. Você está lendo aqui, de repente você tem que parar, ir lá na 9984, de repente você tem que parar, ir lá na 11.107, enfim, é uma lei difícil de ser lida. Ora, pergunto, no momento, você tem que ir na 12.305 de 2010, que é a Lei de Resíduos Sólidos, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No momento em que saneamento básico passa a ter essa conotação de saneamento ambiental, com vários componentes, por quê? Já que se perdeu tanto tempo, né? Começamos com medidas provisórias no governo passado, depois vem agora, por que não reúnem tudo isso num único diploma legal? Um único diploma legal. Talvez me permitir até a brincadeira, eu faço em tom de brincadeira mesmo. Para advogado é bom. Advogado é bom, porque é um embaralhamento de tal natureza, uma complexidade, que você precisa de assessoria de escritórios de advocacia só pensando em entender aquela barafunda. Ela trouxe progresso? Trouxe muitos, mas perdeu uma oportunidade de trazer um diploma unificado, consentâneo com a realidade, moderno, congruente. Perdemos essa oportunidade. Quem sabe lá na frente, um dia, isso venha a acontecer. Outro aspecto, doutor Maurício, o senhor que falou do tema, e doutor Bruno que me olha, o doutor Bruno acho que está falando, o que esse ET aí está de paletó e gravata, está falando aí, que eu já estou ficando meio apavorado aqui, né? Doutor Bruno, mas vamos lá. O que me apavora é que nós não conseguimos, em tantos anos, em tantas décadas, a universalização do acesso à água potável. Vamos falar do mínimo, água potável e saneamento. Eu não vou falar resíduo sólido com 3.001 lixões, não vou esquecer disso. Vamos falar de água e esgotamento sanitário. Vem o diploma legal e diz que até 2033, ou seja, daqui a 13 anos, nós devemos entregar água para 100% da população. Água pura, água tratada. Por quê? Porque hoje nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. 35 milhões. Vocês dirão, e eu concordo, bom, o Brasil tem mais ou menos 220 milhões de habitantes, se só faltam 35, vejam, aspas, hein, se só faltam 35 milhões, mas significa dizer que temos 180 milhões que têm acesso. Eu concordo com isso, mas é uma vergonha nacional falar que 35 milhões de pessoas no século 2020, no século 21, que não tenha acesso à água potável. É uma vergonha nacional. Temos, pasmem aí, isso a imprensa está noticiando todos os dias, não estou falando nenhuma novidade, tenho todas as anotações das fontes. Temos cerca de 100 milhões de pessoas, quase metade da população, sem um regime de coleta e tratamento de esgotos. Quer dizer, a vergonha que existe em acesso à água potável é triplicada, quadriplicada, quando se fala em matéria de esgotamento sanitário. E o novo marco vem com o propósito de resolver isto. É lógico que eu tenho que acreditar, eu tenho que dizer, que bom, estabelecer um fim dessa tragédia, vamos tentar resolver esse nosso déficit social, que bom. Aquilo que não se resolveu até agora, como é que vai ser resolvido?
vem a lei e diz, por meio de injeção do capital privado. Não vamos mais ter como base os chamados contratos de programa, como existiam durante a vigência integral da Lei 11.445, mas agora é concessão, né, sob regime de contratos de concessão, com prévio leilão, com prévio certame, para ver quem é que vai ser o concessionário, que vai ter que se comprometer a investir e tentar resolver, nesse prazo, até 2033, esse problema de saneamento ambiental, ou saneamento básico, como queiram. Vejo, assim, com uma certa cautela, porque esse novo diploma está outra vez dando prazo para os prefeitos resolverem o problema de lixões. Eu não estou falando de aterro, hein, gente? Estou falando de lixões, que é crime ambiental. Dos 5.570 municípios do Brasil, nós temos hoje 3.001 que tem lixões, vamos dizer assim, a céu aberto, contaminando o solo, o subsolo, indo de encontro à rigidez ambiental. Será que nós conseguiremos? A iniciativa privada está aí. Ah, ótimo. Quero ver se a iniciativa privada vai resolver um problema que é o problema, por exemplo, da cidade informal. Eu quero ver como é que vão se instalar equipamentos, tubos para a rede de distribuição de água, de esgoto, em favelas onde não tem rua. Problema nas grandes cidades, tranquilo. Você sabe quem é o morador, tem a rua determinada, tem o número da casa. Mas como é que fica a situação daquele favelado que não tem a menor dignidade humana, que não tem endereço, que não tem conta de água e de esgoto? Porque para esse cidadão da favela, ele está pouco se importando se a questão é de ordem pública, se é de ordem privada, se o assunto está sendo comandado por interesses da direita, por interesses da esquerda. Para ele não quer saber se o diploma legal que veio é bom ou se é mau, ele quer saber se ele vai ter nas mãos uma conta de água e de luz para lhe dar existência formal. Para dizer, eu tenho um endereço, eu tenho cidadania, eu tenho como lavar as mãos, porque agora tem uma pandemia aí em que as autoridades dizem que precisa lavar a mão, precisa fazer higiene, só que eu não tenho água na minha casa para fazer isso. Aí vem a lei e diz, não, mas fique tranquilo que com referência à cidade informal e aquelas cidades pobres, localizadas longe dos grandes centros e dos grandes interesses, serão resolvidos por meio de um mecanismo que eles chamam blocos de referência. O que são esses blocos de referência? É um mecanismo que se criou exatamente para prover os deficitários, os municípios deficitários e a cidade informal, clandestina, irregular, desses serviços públicos. E qual é a mecânica? A mecânica é que quem assumir uma concessão deve assumir não só a parte que é constituída do filé mignon, mas também o chamado osso, né? Ou, vamos dizer, a carne de terceira, não de segunda, porque a carne de segunda é tão saborosa, né, gente? Veja, para quem não for vegano, estou falando para quem não for vegano. Muito bem. Eu pergunto, só para usar um exemplo que eu vivenciei, quem é que vai se dispor a resolver o problema de água e esgoto de forma adequada de Xiririca? Xiririca. Paulinho, você lembra de Xiririca? O doutor Paulo não lembra de Xiririca? O teu colega aqui foi promotor lá, em Xiririca. Eu fui promotor no Vale do Ribeira, em Jacupiranga. 60 quilômetros depois de Jacupiranga, isso, a época, estrada de terra, que eu tinha que ir com o meu fusquinha azul, tinha que ir para Xiririca para atender público, fazer júri, aquela coisa toda.
E Xiririca, hoje, que está modernizada, tem 15 mil habitantes. Vocês sabem do que eu estou falando. Xiririca hoje é Eldorado Paulista, onde tem a Caverna do Diabo, onde viveu a sua infância e parte da juventude o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu quero ver quem é que vai se interessar em levar todos esses serviços públicos para Jacupiranga, para Barra do Turvo, para Xiririca, ou, como queiram, Eldorado Paulista, para atender 10, 15 mil habitantes, 5 mil habitantes. Ô Paulo, você conhece bem o nosso colega que foi do Ministério Público, hoje é ministro do STJ, o Herman Benjamin. Ele é de Catulé do Rocha. Está a 380 quilômetros de Maceió. Desculpa, de João Pessoa. Quem é que vai levar esse serviço para Catulé do Rocha? A 21ª cidade brasileira onde mais se vende arma. Será que com todos esses senões nós conseguimos esta universalização conforme se pretende? Oxalá consigamos. Vamos torcer. Pode não conseguir, eu particularmente tenho minhas dúvidas se consegue, mas pelo menos vamos trabalhar nessa direção. Já estão fazendo leilões, estão sendo um sucesso, parece que a iniciativa privada ficou muito empolgada. Eu quero acreditar na nova lei, ela tem aspectos incongruentes, mas tem aspectos muito positivos, e eu, como otimista, eu quero sim acreditar que nós vamos conseguir resolver este passivo social incrível que nós temos. Bom, e para finalizar, é algo que também eu venho defendendo há muitos anos, é a necessidade, passou da hora de nós dotarmos a nossa sociedade de um Código Nacional do Meio Ambiente. O Bruno, que mostrou aí uma edição antiga do meu livro, agora vai sair a 12ª, viu, Bruno? Qual edição é essa daí, Bruno? Primeira. Ah, é a primeira. Você pode olhar, a primeira edição é de 2000, ou seja, de 20 anos atrás. Isso mesmo. Entendia, nessa época, a necessidade de um Código Ambiental Nacional. Quando a gente começou a estudar... Um Código Ambiental Nacional. Fala, Bruno. Quando eu comecei a faculdade em 98, foi o primeiro livro de direito ambiental que eu comprei, e o senhor já falava de muitas coisas aqui que a gente está tratando hoje. Algumas foram colocadas em pauta e passaram, outras até hoje a gente aguarda ainda. Pois é. Normativo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo depoimento seu. Pois bem, vocês devem lembrar bem que a Constituição de 88 disse em um único inciso, com 1,5 linha, 2 linhas, que a defesa do meio ambiente é um dos direitos e é uma das garantias individuais. Está lá no artigo 5º, inciso 32. Artigo 5º, inciso 32. Então, dedicou um inciso ao consumidor. E dedicou um capítulo inteiro, que é o capítulo 6º do título 8º, à defesa do meio ambiente. Só que meio ambiente, além dele ter um capítulo próprio, não um inciso, um capítulo inteiro próprio, é tratado em vários outros locais da própria Constituição. Se você perlustrar a Constituição, você vai encontrar ação popular constitucional como instrumento processual de defesa do meio ambiente, questão do Ministério Público na defesa do meio ambiente, enfim, tem vários artigos esparsos além do capítulo próprio. No entanto, apesar de ao consumidor se dedicar só um item, o código ou melhor, a defesa do consumidor já tem um código há 30 anos. Que a lei, esqueci o número da lei, mas não vem ao caso, que é de 90, né? 8.000, eu não lembro agora, esqueci o número da lei, do Código de Defesa do Consumidor, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que é de 1990.
Não é isso? Pois bem, eu vou em qualquer loja do shopping hoje, vou na farmácia aqui da esquina da minha casa, vou na quitanda, onde quer que eu vá. É obrigatória a exposição ali de um Código de Defesa do Consumidor. Todos têm que ter um Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Meio Ambiente. Tão importante quanto a defesa do consumidor é a defesa da vida, porque quando eu falo em defesa do meio ambiente, eu estou falando em defesa da vida, porque a vida não existe sem qualidade ambiental. E nós não temos um Código Nacional do Meio Ambiente a aparar estas, a evitar, por exemplo, que o empreendedor saia do Rio Grande do Sul e vá para Camaçari. Por quê? Porque um Estado resolve tratar a situação de uma determinada maneira, o outro de outra forma, e se cria, por meio de leis pulverizadas, de códigos ambientais estaduais, aquilo que se chama de regra fiscal, de disputa por empreendimentos, ou seja, a disputa para trazer para o seu território empreendimentos, né? É a guerra fiscal. A guerra fiscal. Então, um código ambiental que eu idealizo é um código mais ou menos daquilo que eu procurei. Desculpa falar eu estou falando eu porque eu era secretário de Meio Ambiente de 94, de 2002 a 2004. Hoje eu estou realmente ruim, doutor Romeu, é a idade, Romeu. Eu falei 2002, é 1992. Eu entrei na Secretaria do Meio Ambiente quando houve a Conferência do Rio de Janeiro, a ECO 92, até 1994. Neste período, eu fui incumbido pelo governador do estado, que baixou um decreto colocando-me como presidente de uma comissão que seria escolhida pelo presidente, que no caso era o secretário do Meio Ambiente, para redigir uma minuta de Código Ambiental Nacional a ser levada como uma contribuição do nosso Estado para o Congresso Nacional. Eu lembro que, só para lembrar de alguns, eu lembro que chamei para compor a comissão a Ada Pellegrini Grinover, que nos deixou, infelizmente, o ministro a que eu fiz referência agora há pouco, Herman Benjamin, José Geraldo Brito Filomeno, enfim, muitos expoentes, o Hugo Mazzilli, enfim, muitos outros, e conseguimos redigir, fazer uma minuta de um Código Ambiental Nacional, e que na época não chegou a ser oficialmente entregue, porque o governador disse, olha, o aconselhamento que nós tivemos é que a correlação de forças hoje é de tal forma, contrário a isto, que é melhor não jogar esse projeto lá, porque é capaz de perdermos avanços que já tivemos com a Lei 6938 e outros diplomas legais. Vamos deixar para um momento histórico mais adequado. Só que esse momento histórico mais adequado não chegou até hoje. E quando eu falo necessidade de um código, é para dizer o seguinte, não se trata de uma consolidação, não vamos reunir aquelas 28 mil regras de licenciamento e tantas outras milhares de outras regras. O que se pretende é um código enxuto, é uma verdadeira cartilha de cidadania, para dizer exatamente a importância em se defender o meio ambiente, quais são os princípios básicos a serem perseguidos, qual é o papel de cada um nessa verdadeira cruzada de defesa do meio ambiente? Né? Qual é o papel do cidadão isoladamente considerado? Qual é o papel do Estado? Né? Qual é o papel de ONGs? Enfim, como o meu tempo está encerrado, só para arrematar. Esta ideia eu levei agora, no dia 25 de setembro, para uma instituição brasileira que vocês conhecem, tanto quanto eu, que é o Instituto dos Advogados do Brasil, né? Em que me chamaram para falar exatamente sobre as famigeradas resoluções 302 e 303 do CONAMA. E aí eu aproveitei a oportunidade para dizer aquilo que eu estou falando para vocês, da necessidade que nós temos de um Código Ambiental Nacional, para evitar uma série de coisas e conseguir
perseguir alguns objetivos muito importantes. Então, eu dizia, ser enxuto, que cada cidadão possa ler e entender, não uma consolidação, não é reunião daquilo que existe, é inovação e tratar as questões apenas nos seus princípios básicos, atribuições de papéis, daí para frente. O que nos traria, vamos dizer assim, a possível superação de alguns inconvenientes por meio do quê? Primeiro, porque eu iria orientar, através de um código, o legislador dos estados, do Distrito Federal e de todos os municípios. Dizer, olha, a PP assim, assado, é tanto. Quem quiser, por conta de especificidades locais, por meio de leis locais, porque em matéria ambiental todos podem legislar, né? Dependendo da situação em que condições, então que vocês sejam mais restritivos. O que não pode é, por meio de leis locais, você querer flexibilizar a lei de cunho geral, a lei de aspecto e interferência na nação como um todo. Então, você orientaria para que ou é licença, o licenciamento, ou vai ser licença, como eu entendo que é e que deva ser, ou nós não vamos mais chamar de licenciamento, vamos chamar de um ato que não tem a segurança que tem uma licença, mas então daqui para frente é autorização? Só que para todos, para evitar a chamada guerra fiscal. Eu facilitaria com isso a coordenação de ações, né? Municípios, vizinhos, estabelecendo regras completamente díspares, sem nenhuma coordenação, sem nenhum sentido de interesses regionais ou nacionais. E, finalmente, atuar pedagogicamente sobre toda a sociedade. No momento que você tem um código claro, dizendo o que você pode, o que você não pode fazer, os princípios básicos da prevenção, da precaução, mas princípio na sua verdadeira identidade, não um monte de coisas que se inventa hoje para criar problema, como o princípio do não retrocesso ambiental, que o Supremo já disse que isso deve ser entendido de forma diferente e que uma ministra ontem vem e suspende as resoluções do CONAMA porque diz que isto implica num retrocesso ambiental. Então, fica muito difícil trabalhar num clima desse, e é por isso que eu estou falando sobre esses rumos, esses caminhos que estamos enveredando hoje. Precisamos muito cuidado, precisamos muita força, muita determinação para que o nosso país realmente seja um país que volte a exercer o protagonismo ambiental que sempre exerceu, que não fique aí sendo chamado de pária, quando é talvez o único ou um dos poucos que tem uma cobertura vegetal invejável, né? 67% do país é de áreas, vamos dizer assim, protegidas. Quando eu digo protegidas, ou uma unidade de conservação, ou protegidas por meio de reserva legal, na Amazônia, 80% é congelada, no Sudeste, 20%, no Cerrado, dependendo da situação, 35%. Que país do mundo, eu pergunto, que país do mundo tem essas restrições? Que país do mundo tem essa riqueza de biodiversidade e ambiental que nós temos? No entanto, estamos sendo considerados párias. Então, se nós temos todo esse capital natural, nós precisamos vigiar para que esse capital ambiental, esse capital natural, seja efetivamente protegido e não com essas tergiversações num país que quer dizer que resolução do CONAMA é mais do que disposição constitucional. Romeu, obrigado pela atenção de todos, desculpa dos exageros, mas quando eu falo sobre isso, eu fico um pouco irritado. Me perdoe, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigado. Parabéns, professor. Olha, vou falar para você, não é irritação, não, é paixão, né? Paixão por um tema, aliás, que nós estamos precisando ultimamente, de Pode falar. intimidade que fale sobre grandes temas, e realmente o tema do direito ambiental é um dos grandes temas nacionais, né? Aliás, não nacional, né? É um dos grandes temas mundiais, né? Então,
E a gente tem muita gente capacitada, mas pouca gente, muita não, mas nós temos algumas pessoas com capacidade, legitimidade para falar sobre grandes temas, mas parece que pouco se dispõem a falar, ou a falar com essa paixão e essa sinceridade, né, que o senhor, né, nos brindou aqui, para esses privilegiados que estão aqui nesse momento único aqui, que não vai ser momento único só nosso, né? Depois a gente vai colocar, disponibilizar no YouTube, mas realmente o momento ímpar de estar aqui nesse momento ao vivo é realmente um grande privilégio. Muito obrigado, viu, doutor Edson? Foi Obrigado, eu, Romeu. emocionante, viu? Não é ira, não, eu sei que é paixão por falar em algo que acredita, né? E a gente, acho que está faltando isso no Brasil, né? Gente que fale com paixão sobre aquilo que acredita, porque os discursos têm sido, os debates têm sido mornos, né? Sabe aquela polidez? Aliás, o Brasil não tem debate, né? Porque todo mundo fica com medo do outro se sentir ofendido ou de ofender alguém. Gente, ninguém está te acusando, ninguém está falando nada, eu só estou expondo uma ideia que, se for contrária à sua, vamos debater. E a gente não debate no Brasil, né? Por isso, acho que, né, muito pouca gente fala com essa paixão que o senhor falou aqui. Obrigado. Obrigado, Romeu. Muito obrigado. De sinceridade, foi um privilégio mesmo hoje para a gente, viu? Muito bem. Eu vou abrir, se me permite, abrir a palavra para o Bruno, que é fã de carteirinha do senhor. O senhor viu aí, que é a primeira edição. Né? Vamos lá, doutor Bruno. Edição dos nossos expoentes aqui no direito ambiental, professor também da faculdade nossa lá. Bruno, por favor, tem a palavra. Obrigado, professor Edson. Assim, eu estou aqui, eu fiz algumas anotações e com milhares de ideias e perguntas, mas assim, eu vou tentar enxugar alguns assuntos aqui. Concordo plenamente com a colocação do código. Uma luta para quem milita todo dia no direito ambiental é começar um assunto na prefeitura X, e aí você tem que começar a buscar a legislação local, e aí a estadual, e aí a federal, e elas não se conversam, as resoluções milhares que a gente tem. Às vezes o CONDEMA tem as suas próprias normas, às vezes o Estado tem lá um CONSEMA, e é uma luta. Então, assim, eu concordo com o professor nesse sentido, acho que a gente está num direito muito dinâmico, mas ainda atrasado em alguns pontos. E em relação à lei de saneamento, eu aqui sou muito admirador, porque trabalhei muitos anos no setor de saneamento, e praticamente acompanhei essa mudança, né, como a gente chama de novo marco, mas como, na realidade, uma reedição da 11445, mas, infelizmente, a gente focou na água e no esgoto, e o resíduo sólido e a própria drenagem, elas acabaram ficando ali obscuras, sendo que a gente poderia trazer junto a nós, além do que a gente tem também a 9433, que é a política de recursos hídricos. Quando a gente vai falar de outorga, de gestão, elas acabam não se conversando, e aí você fala, não, isso aqui é gestão, isso aqui é operação. Então, assim, é uma dinâmica muito complexa que a gente sofre, né, para quem opera no dia a dia. Mas, assim, para não ficar falando aqui, eu fiz aqui um apontamento que, assim, a gente se dá como um ser racional, né? O homem é um ser racional. A gente tem muitas leis para regularizar e para apontar o caminho correto. E aí, eu recentemente fiz até uma live sobre esse assunto com um padre, falando sobre o assunto atual, que é o saneamento e os recursos hídricos, e trouxe a Laudato Si, que o Papa recentemente não, foi em 2019, né, mas falou, e agora a gente está voltando a esse assunto. O Papa Francisco é uma pessoa muito ligada às questões ambientais, e a pergunta que eu gostaria de fazer é assim, aonde nós erramos? Porque onde a gente está pecando, a gente tem muitas leis, nós temos muito ordenamento jurídico, e nos 2 últimos séculos, né, no século agora, 21, e no século 20, nós ainda não conseguimos instituir uma política ou um código, vamos dizer assim, como a gente tinha idealizado lá em 81. Você me faz uma pergunta, Bruno, que eu fico até com medo de responder, mas eu acho que se as coisas não estão como queremos, é porque alguém está falhando. Que alguém está falhando. E acho que cada um deve assumir a sua parcela de responsabilidade, né?
eu sei que falar de resíduos sólidos, por exemplo, você está falando de um assunto complexo, para amadurecer tudo isso, tal, são necessários muitos e muitos dias, às vezes anos, mas não dá para falar em 15 anos, não dá para falar, para atualizar uma lei sobre saneamento, que você precise de anos, e quando sai essa verdadeira colcha de retalhos. E você disse muito bem, resíduo sólido, drenagem urbana, entraram pelas portas do fundo. Por quê? Porque se pretendeu, como se faz no Brasil, e aí você está falando se alguém está falhando, se pretendeu inserir no projeto 4.162, que é o projeto que desaguou na Lei 14.020, se pretendeu incluir um jabuti, lá no artigo 20 do projeto, não sei se você está lembrado, o artigo 20 dizia que essas regras pertinentes ao saneamento básico, ou seja, água potável e esgotamento sanitário, que precisa agora de ser regida por contratos de concessão, com prévia licitação, essas regras só se aplicam ao saneamento básico, água e esgoto sanitário, e não a saneamento básico. E o presidente da República, em boníssima hora, vetou. Então, o saneamento, o resíduo sólido entrou pelas portas do fundo. A porta do fundo. Tem lá algumas disposições que alteraram a lei de resíduos sólidos, dando novamente, lembra que quando ela veio à luz, deram 4 anos para a solução dos lixões, simplesmente não se cumpriu, não é? E agora deram mais um prazo, mais uma moratória para se cumprir isso, e o pior é que criando a impressão a esses 3.001 prefeitos, esses municípios, que lixão, olha, agora eu tenho novamente uma moratória. Não, você não tem moratória. Isso aí é crime, você está cometendo crime. Você tem isso para resolver uma forma adequada de disposição de rejeitos. Não é? Mas, enfim, você não cumpriu em 4 anos antes, agora deram um novo prazo. Quer dizer, alguém está falhando nisso, né? O legislador, eu acho que não está muito preocupado com a seriedade das coisas. É jabuti para cá, jabuti para lá, né? Os governadores, por exemplo, publicaram matéria paga até para dizer que o artigo 16, que falava na prorrogação dos atuais contratos de programa, ostentado pelas estatais, tal, devia ser prorrogado por mais 30 anos, não é? Por uma série de motivos, alguns até bem razoáveis e procedentes, mas que o presidente da República também teve que vetar, porque você ia perder aquele viés de, por meio da injeção de capital privado, eu vou tentar resolver o problema da universalização, não é? Enfim, eu acho que todos nós estamos pecando um pouco, e acho que cada um no seu quadradinho, por menor que seja, sempre deve procurar melhorar, e nós estamos fazendo isso agora, nós estamos aqui em advogados, que temos como arma o manejo da lei, não é? E a lei é hoje, sem dúvida alguma, um dos instrumentos por meio dos quais se tenta superar a crise ambiental, porque se você não vai pelo amor, né, porque o meio ambiente é uma coisa tão sagrada que ele devia ser respeitado por amor. Então, vai pela dor, vai com a força da lei, com a sanção, com a criminalização daqueles que afrontam a lei. Né? Então, eu estou aqui com a encíclica, ó, Romeu, que o doutor Bruno fala, ele tá sempre, como se diz, na boa doutrina, né? E eu vou tomar a liberdade de ler, não o tópico, 5 linhas, quando o Papa Francisco, na sua encíclica, fala na fraqueza das reações, em que ele diz, e vejam, quando eu falo da necessidade de um código, da importância da lei para resolver problemas ambientais, que desde das ordenações filipinas, manuelinas, afonsinas, a gente já usava, ele diz, ele fala, fraqueza das reações, aí ele diz, nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos 2 séculos. E depois, por um pouco aqui, só para ir direto no que ele sugere.
torna-se indispensável criar um sistema normativo. Veja, torna-se indispensável criar um sistema normativo. Ele pedindo para editarmos leis consequentes e eficazes para salvar a natureza que está morrendo. A natureza sempre foi a nossa inspiradora. E hoje ela virou pedinte, ela antes inspirava. E não é outra razão de ser do direito natural, que sempre inspirou o direito dos homens como um supradireito. Hoje a natureza vem e pede para o homem, façam leis para que eu, natureza, não morra. E é tão verdade isso que o Papa diz, é indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos ecossistemas antes que as novas formas de poder derivadas do paradigma técnico-econômico acabem por arrasá-los, não só com a política, mas também com a liberdade e a justiça. Então, foi muito bem lembrado, doutor Bruno, e eu concordo plenamente, mas estamos todos pecando, ainda que uns mais do que outros, mas todos estamos pecando e é preciso que a gente tome consciência disso, né? Doutor Romeu. Doutor Maurício, quer fazer uso da palavra? Vamos voltar a outras palestras, né, doutor Bruno? Aí a gente alonga mais essas coisas, né? Bom, estou encantado aqui com a palestra, ouvindo e aprendendo muito com o doutor Edson. Bondade sua, meu amigo. Não é verdade. A verdade tem que ser dita sempre. Doutor Edson, a minha pergunta ao mestre seria a seguinte. Evidente que o impasse financeiro na concretização desse plano para a efetivação a todos os municípios de água e esgoto é um grave impasse, não é? Principalmente se for levado para a iniciativa privada, que com toda razão quer sempre ter o retorno financeiro para a sua atividade, não é? Pergunto ao mestre se não seria o caso de se utilizar a normativa referente ao consórcio intermunicipal para a solução desse impasse financeiro, como, por exemplo, aqui na nossa região, Indaiatuba está fora desse sistema, mas vários municípios aqui ao entorno de Indaiatuba se uniram para tentar resolver a questão do lixo. E existe um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos, não é? Não poderíamos usar o mesmo paradigma para tentar vencer essa questão do esgoto e da água? Concordo plenamente. É um instrumento, nesse aspecto, o direito administrativo nos fornece vários instrumentos, entre os quais esta situação dos consórcios intermunicipais. Só que aí nós precisamos dizer desde logo, gente, porque eu vejo todo dia a imprensa, bom, agora resolveu-se o problema, a iniciativa privada está resolvendo. É o que eu disse, será que a iniciativa privada que busca o lucro, não estou dizendo que seja injusto, é mais do que justo, que a iniciativa privada vai conseguir resolver esse tipo de problema? Não vai. Mais do que nunca, a presença do Estado é necessária, principalmente para resolver situações como esta que você está falando, para resolver situação como Xiririca, para resolver a situação de Catolé do Rocha, para resolver a situação de Santa Rita, como é que chama? Santa Rita... Do Jacutinga. O Lucas está me ajudando. É Santa Rita do quê? Jacutinga. Santa Rita do Jacutinga. Ah, Santa Rita do Jacutinga. Não sei se todos conhecem, eu conheci há pouco tempo Santa Rita do Jacutinga, 5.000 habitantes, 300 e tantos quilômetros de BH. Quem é que vai lá, uma cidade com 5.000 habitantes, que hoje a água que fornece para a cidade é colhida diretamente num curso d'água que ali passa e que é fornecida para as residências, sem nenhum tratamento ainda que primário. Eu não vejo como a iniciativa privada vai resolver isso se não houver a mão pesada do Estado
principalmente para a cidade informal e para uma série de outras situações, não só para o saneamento básico, como para o saneamento ambiental como um todo, incluindo o manejo, a gestão do resíduo sólido, conforme bem lembrou o doutor Maurício. Né? Acho que a presença do Estado vai continuar sendo muito, muito importante e necessária, senão nós não vamos chegar nunca a essa universalização. É isso, doutor? Então, esse instrumento que o senhor lembrou é muito bem-vindo e ele vai, com certeza, ser prestigiado cada vez mais. Não foi descartado. Olha, parece que não, mas sem perceber, nós estamos aqui há 2 horas batendo esse papo gostoso, né? Olha aí. Muito obrigado mesmo, viu? A gente fica muito feliz. Muito obrigado. Em particular, para mim, é uma alegria muito grande tê-lo conhecido, né? Ao senhor e ao meu amigo Lucas também, que é, assim, uma figura ímpar, e não obstante a distância, que não é muito grande, daqui em São Paulo, 1 hora e meia, né? Todas as vezes que a gente acaba se falando, né? Porque todo mundo tem a sua vida, essa correria danada, é sempre uma alegria a gente manter esse contato, viu? Eu, em nome das OABs aqui, eu acho que eu falo da OAB Salto, OAB Itu, OAB Indaiatuba, dos colegas advogados, queria registrar mais uma vez nosso muito obrigado pela honra, pela alegria de tê-lo aqui falando para a gente, de compartilhar. Obrigado. Foi um privilégio, realmente, viu? Muito obrigado. Se me permitir, Romeu, só para reiterar o meu agradecimento a você, foi uma honra também para mim ter podido conviver com você lá no nosso curso na PUC, né? E eu sei das dificuldades, apesar da distância e tal, é o que se fala, estamos longe dos olhos, mas perto do coração, né? Estamos aí sempre juntos, tal. Eu vejo, por exemplo, apesar de eu insistir, o meu colega, compadre Paulinho, Cirilo, né? Tão perto, e ele não se dispõe a vir um dia aqui para São Paulo para a gente bater um papo, né? Então, você vê, a gente mora perto e, ao mesmo tempo, está longe fisicamente, mas, vamos dizer assim, a afetividade está sempre aí presente. Eu não tenho nem como agradecer, não tenho como agradecer a esses colegas aí das subseções de Salto, de Itu, e que depois eu quero entender melhor se é Salto de Itu ou Itu de Salto, essa coisa que o Romeu falou, fiquei meio... né? E de Indaiatuba. Doutor Maurício, vamos ver se 1 hora a gente vai se encontrar lá com os nossos colegas de Indaiatuba e vamos comer aquela costela, né, famosa, que tem lá, é uma japonesa, não é? Não, é o japonês. A costela do japonês, Nossa, coisa fantástica. Sim, coisa fantástica, né? Hoje já é meu convidado. Só marcar um dia e hora. Com muita honra. Um abraço àqueles que participaram pela via virtual conosco, vi até uma sobrinha minha que faz tempo que eu não via, apareceu o nome dela aí, agora eu estou vendo a Aretusa, que é a noiva do Lucas, está aí aparecendo também. Enfim, Romeu, saudade de todos vocês e um grande abraço e estou à sua disposição para quantas vezes você me ordenar que participe de algum evento, tá bom? A gente agradece e a casa aqui é sempre sua. Por favor, quando o senhor tiver, olha que esse movimento que a gente sabe que o senhor está aí participando, né, de um novo direito ambiental, que a gente puder ajudar aqui na divulgação, e, enfim, e auxiliar nesse movimento, e, né, enfim, a casa aqui é sempre do senhor, tá? Senhor, muito obrigado. Mais do que fãs e de carteirinha, né, Bruno? Mas tem amigos aqui no interior, né? E a hora que precisar da gente, a gente está sempre. Muito obrigado, professor Milaré. Um grande abraço. Eu quero cumprimentar os colegas aí pela iniciativa. Doutor Paulo, por favor. Eu tenho a oportunidade, não só de ouvir a palestra do meu compadre, mas também revê-lo e rever os amigos aqui, que há muito tempo eu não via. Parabéns, Romeu. Parabéns, Edis. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. O Paulo também é uma figura ímpar aqui pertinho aqui da gente, aqui morando aqui, né? E tive o privilégio, inclusive, de participar de reuniões lá no Mosaico, né? Lá, muito obrigado, viu? Gente, vamos lá, doutor Paulo. Um bom final de semana a todos. Grande abraço, muita sorte. Deus ajude vocês todos, viu? Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Caetano, obrigado.